Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h05, muito bom dia para você que está com a gente aqui nos 99.1 e também no youtube.com/CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes desta terça-feira, dia de paredão, dia 14 de março de 2023. Por isso que eu digo, melhor não tirar sarro dos outros sem saber o que vai acontecer com você. Mas, uma coisa, a gente tem que ser sincero, o São Paulino ele ficou quietinho, então não dá pra dizer que, né, a gente vai retrucar e tal. A gente que eu quero dizer, Carlão de Freitas, não que eu não gosto de São Paulo. A gente não... tô começando a me complicar, né? Como que é a frase, Antônio Lupe? O silêncio não comete erro. Então eu acho que eu vou ficar quieto, porque daqui a pouco eu vou falar alguma besteira. Mas o São Paulo está eliminado também do Campeonato Paulista. Que coisas grandes, hein? Santos sequer se classificou, o Corinthians eliminado para o Ituano e ontem o São Paulo no Allianz Parque, nos pênaltis, eliminado pelo Água Santa e de novo Fábio Schaibe cravou o resultado, 1-1 no tempo normal, pênaltis e Água Santa classificado. Que coisa, ele está vivendo uma fase maravilhosa. E a gente já começa com os destaques dos clubes da capital com o Vinícius Moura. O Água Santa eliminou o São Paulo nos pênaltis e o Palmeiras será o único dos grandes na semifinal do Campeonato Paulista. O tricolor ficou no 0-0 com o Água Santa no Allianz Parque e nos pênaltis avançou a equipe de Diadema. Alisson e Seba Mendes perderam suas cobranças para o São Paulo. O Água Santa enfrentará o Bragantino na próxima fase. O outro jogo da semifinal será disputado entre Palmeiras e Ituano no Allianz Parque. E agora o destaque da Ponte Preta, Macaquinha se preparando para a primeira decisão que ela terá na Série A2 do Campeonato Paulista. Bom dia, Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Pio? Um abraço para você, para todo mundo acompanhando o CBN Esportes. Aliás, só uma pitadinha também, né, sobre essa classificação do Água Santa, com a participação direta de um ex-ponte pretano, né, Igor Vinhas. Foi um personagem bastante criticado na última campanha da Ponte em 2022, o rebaixamento do Campeonato Paulista, um ano depois da volta por cima, se tornando um dos nomes emblemáticos da classificação do Netuno dentro do Paulistão. Mas o papo na Ponte é justamente voltar para a elite, e para isso precisa vencer o time do Comercial. A Federação Paulista confirmou as datas e os horários. Primeiro jogo sábado em Ribeirão Preto às 4 horas da tarde, a volta em Campinas na próxima terça-feira. Poucas chances de ter Elvis ainda nas quartas de final, mas a comissão técnica segue confiante que o camisa 10 volta ainda no mata-mata, Pio. Com certeza, Igor Vinhas pegando o último pênalti, inclusive garantindo aí, ou ajudando, né, a garantir a classificação do Água Santa às semifinais do Campeonato Paulista. Daqui a pouco todos os detalhes do Conselho Arbitral que definiu aí os dois jogos da Ponte na próxima fase da Série A2. O Peixe, fora do Campeonato Paulista, está agora trabalhando para reduzir o elenco. Alguns já saíram, outros sairão. É o Santos já pensando no Campeonato Brasileiro e pensando em reforçar o elenco, porque do jeito que foi o Campeonato Paulista, essa coisa do Santos ficar namorando o rebaixamento pode acontecer mais uma vez. E agora o destaque do Bugre, o Guarani, que está na expectativa para a definição da data para a semifinal do Troféu Independência. Antônio Lupe, bom dia. Tudo bem, Rafael Pio? Tudo ótimo. Bom dia, um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes. E com a definição do novo presidente, André Marconato, Moisés Moura ganha força e deve ser efetivado no cargo de treinador para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani vai enfrentar o Mirassol e aguarda a definição da data e do horário
do duelo que deve acontecer no estádio José Maria de Campos Maia, Ô, Maião. em Mirassol. E se me permite, Tá daqui a permitido. pouco eu tô terminando aqui de fazer um exercício Claro. Rapaz do céu. com papéis. Eu vou montar Vários. um time e vou contar com a ajuda de vocês. Claro. Com os jogadores que estão na semifinal do Campeonato Paulista Certo. e que já passaram pelo futebol de Campinas. Temos muitas opções e temos até preparador físico na nossa equipe. Rapaz. Olha aí. Só um spoiler, tem muito mais de algum dos dois times ou tá... Eu não fiz Ali. aí, eu não fiz essa... Não, tem mais do... A princípio mais do Guarani, mas Tá. vamos lá. Ó, só números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 atletas. Rapaz do céu, 22 atletas que estão na Comissão semifinal do técnica Campeonato ainda. Paulista e Com passaram comissão por Guarani técnica ou Ponte. completa. Daqui a pouquinho. Que coisa. Belo exercício, viu, Antônio? Lobo? Muito obrigado. Ah, sensacional. Não, ele tá voando, Carlão, bom dia. Que fase, hein? Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Realmente, o Campeonato Paulista mostrando aí a força das equipes do interior ou equipes do segundo escalão, apenas o Palmeiras representando aí os gigantes do futebol paulista na fase semifinal, né? Olha só, que coisa. Mas ontem é mais uma lição que fica. Só um adendo com relação ao São Paulo. Cara, ontem cheguei em casa, tal, ali no aconchego do meu lar, vou assistir ao Tricolor Paulista contra o Água Santa. Na minha cabeça, era questão de minutos o São Paulo. Com ou sem abriram- acompanhamento? Ontem era Não, segunda-feira, sem, Carlão. Sim, eu tô tá. precisando baixar um pouquinho Tá bom. o peso. O peso, tô, tá. tô tentando só uma vez por Arroba, semana. Arroba, né? Tá, mas tá nesse naipe, realmente. Cara, aí tava no hino nacional, Água Santa. Foi mais ou menos não com tanta qualidade como o Lupe, mas um exame mais ou menos como o Lupe fez, de jogadores de Campinas, mas o meu foi assim, jogadores que eu conhecia, sem ler, sem nada, só na imagem. Cara, eu conhecia mais do Água Santa do que do São Paulo. O São Paulo está descaracterizado. O São Paulo é gigante. É inadmissível você não conhecer. Tudo bem, ignorância minha? Sim, pode ser. Até concordo. Mas olha, eu sento com todo mundo aqui pra pegar o time do São Paulo de ontem, só o rosto do jogador. Ninguém vai saber. Todos. É impressionante. Triste. É algo que no Palmeiras se sabe, é algo que no Corinthians se sabe, e que no Santos e Flamengo São Paulo se sabe, não sabe. no Atlético Mineiro se Sabe. sabe, e aí você pega Santos e São É. Paulo, é isso aí, Carlão. Realmente, aí ontem eu falei, tal. Cara, eu acho que eu conhecia, vou tentar lembrar. O Galopo por estar fazendo gols, aliás, acabou se machucando. O goleiro, o Rafael. Quem mais? Vamos ver. O Nestor, conhecido. E o Luciano. Os quatro, eu lembrei, os quatro. O resto, cara, mas nenhum. É óbvio que os nomes a gente sabe, mas de Eu olhar fiz a esse exercício. fisionomia. A fisionomia, cara. De muito bater triste. o olho no cara, encontrar o cara no shopping, você não sei quem é. Pelo É por amor aí, de é Deus. por aí. E aí, eles estão colhendo aquilo que estão plantando, com o Rogério Ceni não sabendo o que faz em relação aos gringos, tendo que tirar a gente do elenco para pôr outro, porque foi liberado. Cara, é a montagem. E esse ano o Rogério não E a pode gente entende reclamar. assim, a falta de dinheiro, os clubes estão recorrendo aos países aqui da América do Sul. Cara, mas olha, poucos os que fazem sucesso, vai. poucos, Vamos falar a verdade, poucos, poucos. poucos. Aí o São Paulo enche o elenco de gringo, até o cara se adaptar, são jogadores de segunda linha, e aí o resultado tá aí. Fábio Scheibe traz inclusive uma notícia que tá fresquinha, saiu agora há pouco, hein, Fabião? Bom dia! Bom dia, Rafael Pio. Bom dia, ouvinte CBN. Chego com boas notícias para os atletas profissionais, viu, Pio? FIFA estuda aprovar grupo de força-tarefa voltado ao bem-estar dos jogadores. 3 principais medidas são estudadas: um período de descanso anual para os jogadores, o espaçamento de no mínimo 3 dias entre os jogos e a obrigatoriedade de um dia de folga por semana para os atletas. A expectativa é de que a aprovação deste grupo ocorra na reunião do Conselho da FIFA nesta terça-feira. E ainda, clássico dos milhões disputado, viu, Pio?
Em jogo cheio de alternativas e muitos gols, Flamengo vence Vasco de virada por 3-2 no Maracanã e sai na frente na disputa da semifinal do Carioca. Rubro-Negro celebra boa partida de Arrascaeta. Cruz Maltino lamenta as falhas individuais que resultaram em gols do Mengão. No jogo da volta no domingo, o Vasco precisa de uma vitória simples para chegar à final. Um empate classifica o Rubro-Negro para a decisão. E agora, notícia quentinha, vinda lá da FIFA, viu, Pio? FIFA formaliza a mudança da Copa do Mundo de 2026, que terá 48 seleções. Torneio que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá será o primeiro da história a ser disputado por 48 times. Serão 12 grupos com 4 equipes em cada. Os 2 primeiros de cada chave e os 8 melhores terceiro colocados avançam para a fase eliminatória. Após isso, as 32 seleções se enfrentam em mata-mata até a grande final. Gosta desse formato, Carlão de Freitas? Olha, gosto, aumenta, dá uma inchada, né? Mas é de 4 em 4 anos, né? Tem A gente mais espera jogo, que permaneça é. esse período, né? De 4 em 4, porque a FIFA, hora ou outra, cogita aí de 2 em 2 anos. Aí não, né? Aí não. Mas de 4 em 4 anos eu acho bacana aí o inchaço. É claro que a qualidade técnica vai diminuir. Vai ter é jogo evidente. lá que, pelo amor de Deus. Aliás, hoje a qualidade técnica da Copa do Mundo ela já é bastante questionável. A partir das quartas de final é que Isso, fica bom. Isso. Antes Mas, de de qualquer maneira, até oitavas ainda tem joguinho bem para mequetrefe. nós aficionados por futebol, A mais gente- jogo, Ô, Pio, né? A gente... Oi, Fábio Scheibe. E agora vai ter uma fase anterior também às oitavas, né? Os 16 Isso, avos, fase, né? né? O 32 avos. Para o time chegar até a final, agora em vez de 7 jogos tradicionais, serão 8. Aí é aquela história do... Ó, eu particularmente gostava... Esse ano foram 4 jogos por dia, né? Foi isso? Muito. Foram 4. 3 por dia. Eu gostava quando eram 3 por dia. 3, isso. Porque aí a gente tinha mais dias com jogos. Sim, aí sim, não dava aquela Aquele depressão hiato. Isso. É muito ruim. Até porque 4 jogos por dia, Você se perde. você se perde um pouco. A gente acompanhava os 4 porque a gente trabalha com isso. Mas pra quem não trabalha, difícil. fica praticamente 3 impossível. jogos é o ideal, um número ideal. Exatamente. No ar o CBN Esportes Campinas, participe com a gente no 19 991869070, é o nosso WhatsApp. Aliás, o WhatsApp que já tem muitas mensagens, 991869070, ou então no chat no youtube.com/CBN Campinas. Se inscreva, compartilhe e curta o nosso canal. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. A gente volta já. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Limeira Rodeo Music, de 17 a 25 de março. Dia 17, Henrique e Juliano e Pedro Sampaio. Dia 18, Hugo e Guilherme e Ana Castela. Dia 24, Luan Santana e Ricardo e Gilmar. Você vai pro bar, bebê. Dia 25, Matheus e Cauã e Denis DJ. Limeira Rodeo Music, a melhor edição de todas. Beba com moderação. Trânsito.
11 horas 20 minutos, 19 minutos. Agora, Thaís Azevedo chegando com informações sobre o trânsito pra gente. Aliás, afinal de contas, 1 minuto faz muita diferença, Thaís Azevedo. Bom dia. Faz mesmo, Rafa. Ótimo dia para você. Olha, Rafa, vou começar ali falando da Lix da Cunha. Tem trânsito fluindo bem, sentido centro. No sentido rodovia Anhanguera, tem um ponto de obras ali, passando o Balão do Tavares, mas nada que prejudique a vida do motorista. O ouvinte que passa por lá segue tranquilo. A Avenida Marechal Rondon tem alguns pontos de lentidão, sentido Balão do Tavares, mas nada que prejudique o trânsito. No sentido oposto, o motorista segue sem dificuldades. A Rua Joaquim Vilac tem excesso de veículos na chegada a Lix da Cunha. No sentido Vila Teixeira, o ouvinte segue sem problemas. A doutora Alberto Sarmento tem trânsito fluindo bem, tanto sentido Castelo quanto sentido Vila Teixeira. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã, Rafa. No Festival da Construção Leroy Merlin, você encontra a maior variedade de caixas d'água e tanques para maior armazenamento de água. Aproveite! Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Duas informações importantíssimas. Na semana passada, a gente trazia a informação de que o Brasil havia sido eleito um dos países a sediar alguma competição pré-olímpica. Essa competição será o Sul-Americano de Seleções. E a única coisa que ainda resta definir é a sede exatamente, né? E Recife aparece como favorito para receber aí o Campeonato Sul-Americano. Tem o ginásio Geraldão lá, né? Que é maravilhoso, inclusive. Capacidade, para eu não falar besteira aqui, de no mínimo 8 mil pessoas. Eu vou pegar a informação correta, mas pelo menos 8 mil pessoas. Então, Recife aparece como favorito. Agora, uma informação ruim para o Vôlei Campinas. Ontem, a Rádio Itatiaia, em seu site oficial, divulgou que o Sada Cruzeiro está fechado com Alê, líbero do Vôlei Campinas. Sem dúvida nenhuma, hoje, ao lado do Adriano, um dos principais jogadores dessa equipe. Estou tirando Felipe Roque dos principais, sim, porque nas últimas rodadas ele foi engolido pelos adversários. Hoje, sem dúvida nenhuma, Alê e Adriano são os grandes destaques, junto com o Demian Gonzalez, obviamente o levantador, são os dois grandes destaques dessa equipe. O Alê vai para o Sada Cruzeiro. No próximo, não se sabe, não sabemos ainda se esse ano ou no próximo ano, mas provavelmente esse ano já, para reforçar a equipe cruzeirense esse ano. Mas lembrando, ele termina a temporada 22-23 com a camisa do Vôlei Campinas, e no início da temporada 23-24 ele vai para Minas. Com isso, o Cruzeiro anuncia também que não renovará com o Luquinha. Que coisa, um dos ídolos da torcida celeste não vai continuar para a próxima temporada. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11 horas 24 minutos. Deixa eu ler algumas participações aqui no WhatsApp da CBN Campinas, muitas já chegando. Bom dia, pessoal. Santos, Corinthians e São Paulo estão fora da Copa do Brasil via Campeonato Paulista? Sim, eles estão fora da Copa do Brasil, Conrado, via Campeonato Paulista. Agora eles vão ter que conquistar a vaga da seguinte forma:
Copa Paulista, que é um campeonato que os grandes nunca disputavam e que agora, Carlão, eu tenho certeza que eles vão pegar o Sub-20, Sub-21 e devem disputar, porque dá vaga para a Copa do Brasil. Né? A Copa Paulista vai passar a ser uma competição mais viável para os clubes. Ou então ficando na faixa de classificação para Libertadores da América, agora no Campeonato Brasileiro, ou então para os que ainda estão, e todos estão, né? Corinthians, São Paulo e Santos ainda estão na Copa do Brasil, entram agora, inclusive, se eles forem campeões da Copa do Brasil, eles também têm vaga, pelo Paulistão não. Eu acho legal. Também. Eu acho legal, porque você qualifica a situação de Copa do Brasil. Porque vamos ser sinceros, é claro que isso, infelizmente, acaba atingindo as nossas equipes aqui em Campinas, mas pelo valor, né, pelo montante de grana que a Copa do Brasil disponibiliza, eu acho que tem que ser um torneio mais difícil para você chegar. E você qualifica mais também. Então eu sou a favor, os grandes que lutem, eles foram incompetentes no Campeonato Paulista, eles que lutem para chegar na Copa do Brasil. O Cristiano Salvioni tira alguns sarrinhos aqui, Antônio Lupe, ele fala: bom dia, Pio, rapaz, tá para nascer um time tão invejoso igual o São Paulo, Corinthians me faz aquela lambança e o São Paulo vem e faz igual. Aí ele diz o seguinte, vê se você concorda. Manda pro ar. É uma manchete de jornal. Ah, sim. Jornal Folha do Salvioni. Folha do Salvioni. Extra. Vixe, é antigo, hein? É pela primeira vez na história, Campeonato Paulista terá uma semifinal sem um campeão mundial. Nossa. Maldoso, hein? Se você quiser, tá pronto aqui, viu? Muda Maldoso, de assunto. Não, só tô lendo que o... Ele foi na jugular. Eu só tô lendo que o ouvinte mandou. O ouvinte tem preferência. Tem preferência, claro. Certo, Fábio Scheib? O Fábio Scheib tá dormindo. Eu tô falando isso por aí, né? Tá prestando atenção, Fábio Scheib? Não. Claro. Acorda aí, bicho. Estava prestando atenção, falando sobre semifinal sem campeão mundial. Mas aí, cada um tá vê de um jeito. Eu já disse isso, eu acho que realmente o Palmeiras não tem o Mundial de 51, mas não é isso que menospreza ou enfraqueça a história do Verdão, né? Não, de jeito jamais. Principalmente atualmente, o Palmeiras é gigante. tá gabaritando, né? É igual o estudante vestibular. É dos maiores clubes do mundo, né, Sem Júlio dúvida, Nascimento? não é um título que sem vai apagar a história. Não. Não, o Palmeiras esquece. O Palmeiras é ao lado do Santos, né? É um Acorda dos aí, maiores vencedores do futebol brasileiro. O Palmeiras é gigantesco, não tem jeito. E não é o Mundial que vai definir isso. Exatamente. Bom dia a todos do programa. Qual a opinião de vocês sobre o regulamento do Paulista ser igual da Série A2? Não seria mais equilibrado? Total, não. Eu concordo super. O problema é a data, né? O calendário que atrapalha. Edson Baixo, quem tá mandando aqui. Eu concordo. O problema é Se houver esse encaixe de datas, eu acho uma fórmula legal, bacana. Ô, Antônio Lupe, vamos então lá? está feito o exercício. Vamos lá só. O único time que não tem nenhum atleta que passou por Ponte Guarani é o Red Bull Bragantino. Posso fazer uma brincadeira? Pode fazer. Posso? Ou sugerir uma brincadeira? Faça. Você perguntar a nós, participantes do CBN Esportes, se deixou saudade ou não. Boa? Então vamos lá. O Júlio também queria falar algo? Eu achei que o Fábio eu tô pensando aqui no elenco do Red Bull, que eu tava pensando no DG, mas o DG foi embora. Foi embora, realmente. E eu entrei um por um, Júlio, você acredita, rapaz? Tem o Marcinho que faz parte da comissão técnica, né? Que jogou na Ponte. Não tá mais. Resolvido. Saiu? Agora na comissão técnica tem. Não tá sabendo? Na comissão técnica tem o Caixinha, aí tem um outro português, que eu não sei falar o nome, e tem o preparador físico, que é um grego. Porque contra o Guarani, ele que estava arrumando os cones lá no Brinco de Ouro, até brinquei com ele na cabine. Fala, meu craque! Pode ser, então. Às vezes não tava no site que eu vi. Ou às vezes ele é um funcionário do clube, não é da comissão técnica do Caixinha. Então vamos lá, então. Então vai, deixou saudades ou não? Vai dar tempo? Se não der, a gente continua depois do intervalo. Então vamos lá, goleiros, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Jesus do Bora céu, lá, vai. Vamos lá. Vocês podem escolher apenas um. Tá. Igor Vinhas, o milagreiro de Diadema. Certo. Gabriel Mesquita, que é o reserva do Igor Vinhas. Do céu. Jefferson São Paulino. Boa. Primeiro príncipe de Itu. Vinícius Silvestre, passou pela Macaca. Passou pela Macaca. Lembrando. E Marcelo Lomba.
Também passou pela ponte. Esse foi fera. 5 goleiros. Vai. O Silvestre e o Lomba não estão jogando. É isso que eu ia falar. Não voto no Silvestre, Então- no Lomba, porque ele não... É momento? É momento? É isso? Aí é o que você quer. Você que manda. o que você gosta mais, não é? É, o que você gosta mais. Isso. Mas vamos no Igor Vinhas e no Paulino, que foram os principais? Sim. Paulino. Paulinho e uma menção desonrosa para Gabriel Mesquita. E falta o Júlio. Eu vou de Vinhas pelo campeonato. Mesquita ganhou. A eleição que é? Deixou saudades ou É, não? não, vou fazer um Não, time. melhor. Quem você E escalaria? vou fazer um time. É, mas o Lateral o direito Vinhas, só ele tem um. deixou muita mágoa no Ponte Pretano. Nesse Fala em pique derby, aqui é vai complicado. até o meio-dia 15. Vamos lá. Não, mas lateral direito não tem, só tem um, Marcos Rocha. Então, mas nem precisa Não de deixou outro. saudades. No É louco. verdade, Carlão. Não, terrível. em É. Campinas. E lateral esquerdo também só tem um, Quem? que é o Mário Sérgio, que tá no Ituano, passou pelo Guarani. Nossa senhora. Não Mário deixou Sérgio. saudades. Nossa, nem lembro. Né, Júlio Nascimento? Eu não lembro do Mário Sérgio. Nossa, não. eu lembro. Eu cobri agora. E temos uma dupla de zaga também, não tem muito o que votar. Tá. Didi e Carlão. Ambos passaram pelo É, Guarani. suave. ok. Não Foram bem. Não foram mal, não. Foram. Didi e Carlão. O nosso time tá sendo montado aqui rapidamente, Tá. como vocês mandaram aqui eu apressar. Vai. Volantes, nossa, tem muitos. Nossa senhora. Igor Henrique, Eduardo Persson, André Luiz, Gabriel Menino e Ramon. Ramon é do Água Santa, base da Ponte. Inclusive, foi uma das principais revelações da base, mas que não chegou ao profissional. Vocês podem escolher 2. Persson e Menino. Persson e Também. Menino. Tô Também junto vou com nessa. Persson e Menino, Persson e sem Menino. O dúvida. menino nem jogou aqui, né? Eu vou de Persson. É, que Era o muito menino, né? É. Persson Nossa vai. senhora, era Gabriel criança. Persson e André menino. Luiz não vai receber nenhum voto? Deus me Não. livre. Nem o Nenhum. Igor Henrique? Não, Então também. vai, o meu. Persson e Igor Henrique. Não mudou nada, É. continua o menino. Ó, o professor mandou mensagem aqui. Vamos lá, Vai. Tó. Meias. Temos 2, hein? Vocês podem escolher 2. Vai. Tá. Luan Dias e Bruno Xavier. Nossa, mãe. Nenhum Como que é, dos Luan dois. Dias e? Bruno Xavier. Nenhum dos dois. Nenhum. Cara, Mas vai ter que nossa, entrar os mas dois. É, entre os dois. Ah, é entra terrível. porque não tem jeito. Cara, o Luan Bruno Dias. Xavier perdeu um gol num derby, aquele 0x0 do Humberto Loser. Terrível, não é pra perder o gol. E o Luan Dias de passagem Nossa. aqui, né? Pô, o Luan Dias é meu bruxo, tá? Eu gosto, Atacantes. tá mal, hein? Atacantes, nós temos 1, 2, 3, 4 pra escolher 2. Vai. Júnior Todinho, Não. Foi bem. Felipe Saraiva, Não. Iago César, Não! Rafael Silva. Qual que é o Rafael? O que foi campeão com o Ituano passou pelo Guarani. o mito lá, como Isso. que chama? O Rafa Show. foi Rafa 2017, Show. Todinho e... Todinho foi bem, Todinho e... Saraiva? O Saraiva, Saraiva, que fez vai, o último gol do É da Ituano. base, é, vai. Que fez Pode o ser, pênalti. Júlio? Vamos Pode pro ser, repórter Chay? CBN, a Então gente vamos. mata o time já já. Repórter CBN. Terça-feira, 14 de março de 2023. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado aprovou o convite para ouvir 6 ministros sobre as metas do governo. Os chefes das pastas terão de apresentar as ações programadas pelos ministérios para os próximos 2 anos. O convite não obriga a comparecimento à comissão. Apesar disso, os ministros costumam articular com integrantes do Legislativo uma data para participar da audiência e, dessa forma, evitar a convocação, que é considerada um desgaste político. A Polícia Civil confirmou à TV Globo que o jogador William Bigode apresentou documentos que mostram que ele investiu 17 milhões de reais no esquema de criptomoedas que recomendou ao colega Gustavo Scarpa. O delegado, no entanto, não afasta a possibilidade de responsabilização de William Bigode ao longo da investigação. Gustavo Scarpa afirma ter perdido 6 milhões de reais em investimentos na empresa Xland, que foi indicada pela companhia de William Bigode. O governo federal confirmou que vai suspender pousos e decolagens no aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte, após um pedido da prefeitura. A medida entrará em vigor no dia 1º de abril. De acordo com a Agência Nacional de Aviação, o procedimento já estava previsto em uma portaria do órgão. No fim de semana, um avião de pequeno porte caiu na região do local. O piloto morreu e a filha dele ficou gravemente ferida.
A Moody's colocou 6 bancos dos Estados Unidos em revisão para um eventual rebaixamento da nota de classificação de risco. A medida foi atribuída a uma série de fatores, como condições instáveis de financiamento enfrentadas pelas instituições e a exposição delas ao risco da saída do fluxo de depósitos. A decisão ocorre depois da falência do Silicon Valley Bank e do Signature Bank. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação, Rafael Pio. 11h33. Professor João Carlos disse o seguinte, Carlão de Freitas, que eu sempre, assim como o Gilton, eu sempre persegui demais o Gabriel Mesquita. Ele tinha tudo para ser um grande goleiro, mas por conta da minha perseguição... Não, aliás, você está alçando você está indo para outra esfera. Você perseguiu o Gilton, e você ele perseguiu sumiu. O menino que fez o gol no derby lá, o lateral, nosso Matheus sumiu. Ludic. Você persegue... Quem que você Gabriel persegue? Mesquita. O menino Alvarinho. E agora o E Alvarinho é mais você novo. persegue, atenção comunidade do vôlei, Rafael Pio persegue Felipe Roque do vôlei Renata. Ele está partindo para... Isso me assustou. Isso me assustou. mesmo. Ele está partindo para outras esferas. Olha só, isso é assustador. Posso só dar o time, então, do CBN Esportes? Pode, eu já vou... Não acabou ainda. E depois eu quero 10 segundos para me defender sobre o Felipe Roque. Jefferson Vai. Paulino, Marcos Rocha, Didi Carlão e Mário Sérgio. Persson, Menino, Luan Dias e Bruno Xavier, Todinho e Saraiva. Técnico é Carpini. Rebaixamento. É isso. E Caio Gila, preparador físico. Chega em décimo na Série A2. Chega em décimo na Série A2. Não, rebaixado faltando 2 rodadas para acabar. Eu não sei se a proposta do Lupe era mostrar que os jogadores podem dar a volta por cima, bacana. toda essa- Na verdade, não teve um fundamento. Mas eu acho que não logrou, né, Lupe? Não, e Lupe outra? não logrou. Sabe o que significa isso? O tanto que a imprensa pega no pé de jogadores que têm um talento. Eu tenho um ponto. Comentaristas como você, cara, apresentadores como o Rafael Pio, Eliel Almeida. Vamos falar a verdade. Se você pegar... Cara, é um assunto até que eu fico meio com o coração partido, porque dá a impressão que você tá pegando no pé do atleta. Mas, cara, Felipe Saraiva na Ponte Preta era um negócio descomunal. Horrível. Ele faz a turma do inimigo do gol, né? Ele entra nessa seleção que a gente faz aí de quase gol, inimigo do gol, cisca-cisca. Meu senhor, não dá. Pronto, cara. acabei, viu? Era isso que eu queria. Obrigado. Mas, ô Pio, só um ponto sobre o Thiago Carpini, aí até o Carlão deve ter acompanhado também. Eu tava ontem ouvindo as entrevistas ali na zona mista do Allianz Parque e o Júlio Rondinelli, que é o executivo de futebol do Água Santa, ele deu uma declaração que eu achei forte, que ele disse o seguinte: em 5 anos o Thiago Carpini será técnico de time de Série A. Então o Água Santa tá apostando muito na ascensão do Thiago Carpini. Vale lembrar, né? Renovou, né? Desde 2020, quando ele bateu na trave na classificação para as quartas de final com o Guarani no Paulistão, muito prejudicado pela paralisação do futebol, o Carpini tem disputado todas as quartas de final de Campeonato Paulista. Então, os números do Carpini nos últimos anos, a nível estadual, são excelentes. Sim.
Bom, a gente já vai falar do São Paulo com o Guilherme Pradella. Só duas observações rápidas. Eu até perguntei pro Lupe aqui, quantos desses jogadores que já passaram por aqui estão no Palmeiras? Qual que era a minha intenção? Jogadores que saíram e decolaram. Vamos dizer que o Gabriel Menino não dá muito pra colocar, porque realmente era base e tudo mais. Mas aí Marcos Rocha, ok. Silvestre, ok. E o Lomba, aí ok, foram 3 que passaram por aqui, né? Que aí cresceram muito, Mas a grande maioria está em um dos outros clubes que podemos dizer são medianos. E o Bragantino, que já tá num nível um pouco superior, não está, não tem nenhum que passou por Campinas. Mas o que chama atenção no Bragantino são muitos garotos, né? Muitos garotos. A formação é muito diferente. Tem Bruninho aí, né, que tá chegando. Só fazer uma defesa muito rápida. Vai lá. Felipe Roque é o seguinte. Chama o Guariz. Eu acredito no Felipe Roque. Eu acho que ele está indo para um caminho ruim. Mas eu acredito que ele possa chegar. Você não o persegue. Eu persigo. Persegue. Mas assim, eu tô perseguindo porque eu confio que ele... É um incentivo. É um incentivo. Ele te ouça pra ele... Agora, o que eu fiz com o Gilton, com o Gabriel Mesquita, mãe. que eu estava correto, eu digo mesmo de Alvarinho. Não tem como. Não adianta querer dar um incentivo. Não vai, gente. Não vai. Cara, se você falar Alvarinho, isso pro Mozart, não. ele te quebra. Mas o jogo do Alvarinho contra o Palmeiras não te agradou. Porque alguns comentaristas disseram que ele colocou Dudu no bolso. Mas eu vou falar pra você, dos 40 jogos que o Gilton fez no Guarani, uns 2 foram bons. Dos jogos que o Ludwig fez no Guarani, 1,5 foi bom. Mas, cara, o debate tá bom, não, né? A gente tá os dois contra o Cruzeiro, o Ludwig foi muito bem, né? Isso, exato. Se ele jogasse 38 rodadas contra o Cruzeiro, ele estaria no Flamengo hoje. E outra coisa, nem sei, já quebramos todos os protocolos, os roteiros aí. Mas essa história que o Júlio levantou, eu vi em rede social e colocou o Dudu no bolso. Gente, vamos falar a verdade. Você acha que o Dudu tá preocupado com Alvarinho? Não. Ele nem sabe quem é Alvarinho. Não. Aí eu vi na rede social, tudo bem, o torcedor pode, mas cara, Dudu não queria colocou o Dudu no bolso. Mas isso é legal, Cairão, isso é legal. Mas um domingo à tarde, o cara é o Dudu do Palmeiras. Você acha que ele tá preocupado com o Alvarinho do Guarani? Ah, gente, foi igual a final da Copa do Brasil em 2015 lá. O Fabião vai ficar bravo comigo, mas Matheus Salles. Matheus Salles colocou Lucas Lima no bolso. Ah, gente, pelo amor de Deus, sabe? Alvarinho, vamos ligar pro Dudu. Ô, Dudu, quem que é Alvarinho? Você sabe quem é? Quem? Colocou o Dudu no bolso. Pelo amor de Deus. Alvarinho foi bem pra caramba. Foi, super. Vamos falar do São Paulo, Guilherme Pradella traz as informações do eliminado. Fim da linha para o São Paulo no Campeonato Paulista. Na noite desta segunda-feira, o tricolor do Morumbi foi até o Allianz Parque como mandante enfrentar o Água Santa. Os dois times terminaram empatados a primeira fase da competição com o mesmo número de pontos. Nos critérios de desempate, o tricolor pôde fazer a partida única em casa. Como o Morumbi está cedido à banda Coldplay, que realiza shows no Brasil, o estádio do Palmeiras foi o escolhido para receber o confronto. Quase 40 mil torcedores estiveram presentes. Viram um time no primeiro tempo pressionar, chutar bastante a gol, mas também viu Galopo sair machucado com uma lesão no joelho. Na segunda etapa, o Água Santa melhorou a marcação e levou até o final o placar zerado. Nas cobranças de pênalti, o São Paulo perdeu 2 vezes, com Alisson e na batida derradeira de Seba Mendes. Água Santa classificado e São Paulo eliminado. No final da partida, o técnico Rogério Ceni falou sobre a frustração de não seguir na competição. Independente das dificuldades enfrentadas, nós tínhamos como obrigação passar para a semifinal, mesmo com as lesões, né, do Galopo logo no começo, jogando os últimos minutos praticamente com um homem a menos, né? E eu acho que no primeiro tempo a equipe teve bastante intensidade, volume, roubou muita bola, marcação, pressão,
criou algumas oportunidades boas de gol, mas não conseguiu concluir a gol. Quando foi o jogo, o tempo foi passando. Algumas trocas foram feitas. O Rato pediu para sair, por exemplo, né? Luan um pouco cansado, o Rato pediu para sair. Nós rodamos 3 ou 4 jogadores como 9, na ausência de um 9 de ofício. O Erisson não tinha condições de jogar mais que 45 minutos, mas diante da lesão do Galopo e do bom momento no time, eu achei que era aquele momento de colocar e guardar uma substituição para ele. Então, assim, dentro das possibilidades que nós tínhamos, nós tentamos tudo, mas mesmo assim, se faz uma obrigação nossa vencer o Água Santa, com todo o respeito que nós temos para os profissionais do outro lado, mas é o São Paulo e nós deveríamos estar na semifinal, né? A culpa é nossa por não conseguirmos atingir esse objetivo. Além de Galopo, Wellington e o Wellington Rato deixaram a partida com lesões. Os 3 passarão por exames durante a semana. O time agora terá um longo período até a próxima partida confirmada no calendário. No dia 14 de abril, estreia no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Mas antes, tem a estreia na Copa Sul-Americana na fase de grupos, em data ainda a ser marcada. Ai, Antônio Lupe, 11h46. Mas o Rogério Ceni, pelo menos, ele foi sincero. E eu concordo quando ele diz, com todo respeito aos profissionais do Água Santa, sim, mas era a obrigação do São Paulo passar. Sim, tem que se impor, né, Pio? Tem que se impor, mas aí vai com aquilo que nós falávamos aqui no início do programa e até fora do ar. Eu falei aqui, o Lupe quase que me deu com o microfone na cabeça, mas com todo o respeito do mundo ao Wellington Rato, mas, cara, você não pode ter como a esperança do São Paulo o Wellington Rato. O Wellington Rato, ele pode ser a esperança do Atlético Goianiense, da Ponte Preta, do Guarani, do Curitiba, do Figueirense. Agora, do São Paulo, não. Eu acho que uma grande equipe, as equipes, o trio de ferro e mais o Santos, cara, eles são um patamar elevado. Não pode se tornar medíocre. O São Paulo hoje, aquela escalação que eu falei pra você, o São Paulo hoje é um time medíocre. É um time que você não conhece, é um time descaracterizado. É um time que, se o cara não for um São Paulino fanático, não for um cara que acompanha, ele não sabe a escalação do São Paulo. Não sabe. Fábio Scheibe, a gente já vai para as informações da Ponte, porque hoje atrasamos tudo aqui. Mas... Culpa dessa escalação do Lupe também. Culpa da... Exatamente, ficar trazendo esse negócio de escalação. A notícia fresquinha, mais uma, é que 2025, que teremos o novo Mundial de Clubes, Flamengo e Palmeiras já estão garantidos, Fábio Scheibe. Já estão garantidos, já que a Conmebol terá direito a 6 vagas, viu, Pio? Então a FIFA anunciou que os campeões continentais, ou seja, da Libertadores, de 2021 até 2024, terão presença confirmada. Restando saber como serão distribuídas as outras 2 vagas desse Mundial para a Conmebol. Então, Mundial de 2025, 6 times da Conmebol, 6 times aqui da América do Sul, sendo que Palmeiras, campeão da Libertadores em 2021, e o Flamengo, campeão da Libertadores em 2022, já asseguraram suas vagas. O campeão desse ano também irá assegurar a sua vaga no Mundial de 2025, viu, Peu? Justo, né, Carlão? Justo, são os campeões. Não tem como. Agora, infelizmente para nós aqui... Agora, a chance falando de ser sério, campeão é mínima. Eu acho que a FIFA... 12 clubes europeus? Rever com carinho, fazer com que esse campeonato seja um pouco mais equilibrado. É difícil encontrar um caminho para equilibrar o torneio, mas nesses moldes aí, para quem é da América do Sul, esquece. E até, Júlio Nascimento, pra gente já ir com você com notícias da Ponte, eu tenho a impressão que os clubes europeus vão passar a ver com mais entusiasmo o Campeonato Mundial, que hoje, pra eles, tanto faz. A Champions, pra eles, hoje é importante. O Campeonato Mundial é só um torneio de passeio pra eles. Eu imagino que o Mundial pra eles passe a valer muito mais a partir de agora, viu, Julião? Exatamente, até várias vezes, né, o Roberto Carlos explicou sobre o termo mundialito que é utilizado por Barcelona e Real Madrid, explicando que sim, tem uma certa importância, mas eles não enxergam com os mesmos olhos dos sul-americanos.
Então, quando você aumenta a disputa entre eles europeus, o nível da premiação, e também dá um espaço para o calendário, principalmente quando não atrapalha a Liga dos Campeões, que é a grande prioridade, eles passam a levar a sério, sim. Então, eu acho que muda mesmo essa forma de olhar, a gente não vai ver aquela neutralidade, né, que o Carlão falou depois que o Real Madrid foi campeão a última vez. Os jogadores parece que estavam vencendo um jogo treino, né? Então, toda essa frieza talvez seja diminuída com esse novo formato, viu, Pio? É isso, vamos falar da nossa realidade, que é a Série A2 de Campeonato Paulista, e que o torcedor da Ponte vai contando nos dedos aí os dias para chegar à primeira decisão contra o Comercial, Julião. Exatamente, o primeiro jogo será no sábado, né, Pio, em Ribeirão Preto. Então o torcedor da Ponte volta ao Palma Travassos em Ribeirão Preto, onde há poucas semanas estava acompanhando o empate do time em Ribeirão contra o Bafo. Aliás, aquele jogo a Ponte utilizou um time alternativo, mas o Matheus Jesus saiu do banco, ele e o Gé ajudaram a Ponte a empatar, então ficou uma impressão positiva daquele time. E quem atuou contra o Comercial naquele jogo, Pio, foi o Edson. O Edson já tem 4 jogos com a camisa da Ponte, ele foi promovido em dezembro ao time principal e vai se tornando aos poucos um reserva imediato nas ausências do Matheus Silva e também do Fábio Sanches. Ele concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre essa oportunidade no time da Ponte e sobre essa ascensão. Cara, muito feliz, né, pelo momento que eu estou vivendo. É uma coisa que eu sempre busquei desde a base, né? E vejo que trabalhando você consegue qualquer coisa. Então eu estou trabalhando firme, dando o meu melhor, e as oportunidades vão aparecer. Tanto o Matheus, Fábio, o próprio Thiago, que está aqui já, né, há algum tempo, estão me ajudando muito dentro de campo, para cortar uns caminhos, aprender coisas novas, e certeza que isso vai me ajudar muito agora e também lá para frente. Então, eu sou do interior de São Paulo, sou de Borborema, que dá uns 300 quilômetros daqui, de Campinas. Eu cheguei no Sub-15 da Ponte, estou desde Sub-15, passei todo o processo, Sub-15, 17, Sub-20. E agora, graças a Deus, profissional, e quero poder trabalhar bastante para dar continuidade. Cara, a Ponte chega com um grupo muito forte, um grupo muito focado no que quer, que é passar dessa fase, buscar a semifinal e, consequentemente, chegar na final e conquistar esse título. Para o mundo, o Edson não será titular, né? A não ser que ocorra algo com o Matheus Silva ou com o Fábio Sanches, mas, além dele, jogadores como o Filipinho, jogadores da base, né, o Maurício, eles foram ganhando espaço, Pio, porque a Ponte ainda tem possibilidade de contratar jogadores por conta do transfer ban, não inscreveu novos jogadores na fase final da Série 2. Então, esses jogadores da base vão ganhando espaço com o Hélio dos Anjos, porque hoje eles são atletas ali que têm uma parte importante dentro do plantel de jogadores, são opções alternativas para esses jogos decisivos a partir do confronto contra o Comercial no sábado, viu, Pio? Bom, Carlão, ter a semana toda é muito positivo para o Hélio. Sem dúvida alguma, esse trabalho que o Hélio dos Anjos tem feito, né, tentando recolocar a Ponte Preta nos trilhos, numa Série A1 de Campeonato Paulista, a montagem do elenco para a Série B, promovendo, né, esses meninos, como o Júlio trouxe aí, o Edson, o Maurício, o Filipinho, dando muita moral para o Jean Carlos, que aos pouquinhos vai ganhando um pouco mais de confiança, passou por problemas aí, falhando em algumas ocasiões. E, cara, eu coloco o Hélio dos Anjos, né, nesta história recente da Ponte como um dos personagens principais. E quando ele chegou, substituindo o Gilson Klein, e o cenário era nebuloso, complicado de rebaixamento, eu pensei, mais um que vai passar, vai ser rebaixado, vai ser mandado embora, e, né, como toda temporada acontece aqui em Campinas. E o Hélio não, o Hélio foi mantido. É um ponto positivo para essa diretoria. Acho que as coisas boas, elas precisam ser salientadas. E o Hélio abraçou, cara, com 65 anos, a vida financeira estabilizada, com um currículo invejável. Ele abraçou a causa, promoveu os garotos. E é claro que se a Ponte não subir, o trauma vai ser grande. Porém, ele deixa aí uma base para um futuro com relação ao investimento, né? A Ponte vai poder usufruir desses garotos aí, né? Não são joias, mas são jogadores que podem render alguma coisa para aliviar o caixa da Ponte no futuro. Último intervalo, daqui a pouco a gente fala do Bugre.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa CBN Campinas. e 55. Antônio Federal Lupe. Informações do Guarani. Bom, Pio, o Guarani ele aguarda a definição do Conselho Técnico da Taça Independência, que deve ser realizado aí no período da tarde, né, onde serão definidos as datas dos confrontos da semifinal do Campeonato Paulista e também da semifinal da Taça Independência. O Guarani vai enfrentar o Mirassol lá em Mirassol e a gente fica na expectativa de quando vai ser esse jogo e o horário da partida. Provavelmente vai acontecer no fim de semana, mas também pode acontecer na sexta, como teve o duelo contra a Portuguesa na semana passada, em que o Guarani venceu pelo placar de 2-1. Fora das quatro linhas, tivemos algumas definições do final de semana. Já falamos ontem aqui sobre a eleição do André Marconato como presidente do Conselho de Administração do Guarani até dezembro de 2025. E nas primeiras palavras, inclusive, em entrevistas recentes ao Bugrecast, a EPTV ontem também, ele afirmou que o Moisés Moura vai receber uma oportunidade, vai prestigiar o trabalho do Moisés Moura, que vem fazendo aí algumas boas partidas. Foram 3 jogos, vitória em cima da Inter 5-0 lá em Sorocaba, resultado que praticamente garantiu o Guarani na elite do futebol paulista, um empate que foi comemorado sem gols com o líder Palmeiras, um dos melhores times do Brasil, e a vitória em cima da Portuguesa por 2-1. Então tudo indica que, com a eleição do Marconato e essa confiança ao Moisés Moura, o técnico que foi contratado para dirigir o time sub-20 será efetivado, tudo indica que será efetivado para comandar o Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro. Até porque, Carlão, se o Guarani for seguir o que ele vem tendo em mente, que é de trazer treinadores jovens e tudo mais, eu não vejo no mercado alguém que financeiramente o Guarani tenha condições de trazer um top. E o Moisés se encaixa nisso. O Moisés se encaixa nisso. Acho prudente a permanência, essa observação com um pouco mais de carinho sobre o trabalho do Moisés. O retrospecto é muito bom. Os jogadores parece que entenderam a proposta do Moisés, o que ele prega para a rapaziada aí, tem pregado, né? Eu não vejo nenhum problema. O retrospecto do Guarani com relação a isso é muito bom, né? Humberto Loser, Thiago Carpini, né? O Thiago aí hoje sendo cantado em prosa e verso pela boa campanha que faz com Água Santa. O Moisés tem demonstrado competência. Poxa, salvou o time do rebaixamento goleando a Inter de Limeira, um jogo que era encarado como muito complicado. O Guarani foi lá e venceu bem. Jogou contra o Palmeiras com muito afinco, com muita disciplina, deu tudo certo. E agora contra a Portuguesa no Troféu Independência, conseguindo a classificação para a semifinal. Não vejo nenhum problema, é mais um nome que surge aí neste Guarani Futebol Clube. E só um detalhe em relação às renovações, o Júlio já trazia na semana passada situações bem encaminhadas com o Giovanni Augusto e também com o Bruno José. E agora com a definição também isso deve ser acelerado, até porque o Bruno José já começa a despertar a atenção de outros clubes. Ontem recebi 3 contatos
de companheiros de imprensa lá de Alagoas, que o CRB estaria interessado no atleta, mas tudo indica que ele deve permanecer no Guarani. Boa. 104 jogos nós teremos na Copa do Mundo com esse novo formato. Tá bom. É isso, né, Fábio Scheibe? Exatamente, 104 partidas, viu, Pio? Que coisa boa. Eu vou falar pra você que eu adoro. Quanto tempo vai durar? 2 meses ou 1 mês só? Um mês não dá, né? Um mês vamos definir ainda, não é, Lupi? Quem vai definir? Você tem o nome dos responsáveis? Vou passar um telefone lá pra ter 2 meses de Copa, porque aí eu tiro férias. Vambora! Na Copa é assim todos os jogos. Lupe, Carlão, Fábio, até o Arena, Julião, até amanhã. Volta amanhã também às 4 da Arena com Eliel Almeida. Tchau, gente! James Wilson. Até logo. CBN Esportes Campinas.